Esse é o podcast Cidades Cor-de-Rosa, um programa que discute a segregação social e espacial nas cidades. Eu sou César Barros e estarei aqui conversando com pessoas das mais diversas formações e atividades. Nesse primeiro episódio, recebo o arquiteto e urbanista Milton Butler, que possui uma grande experiência com planejamento urbano e também já participou de gestões públicas municipais, estaduais e federal. Essa é a segunda parte e continua a conversa onde falamos sobre participação popular, esvaziamento das áreas centrais, moradia e mobilidade. Falar em co-living virou uma outra forma de morar. Não é mais a antiga república que as pessoas, estudantes faziam para dividir o lar, nem é o cortiço, que os pobres sempre mantêm até hoje. O co-living virou uma forma de compartilhar com certos acessos a serviços de uma população, vamos dizer, mais abastada, mas que se move muito, que tem muita mobilidade no mundo, não é de um bairro para outro. Então, são demandas de transformação no programa da edificação, no programa da cidade, por conta dos serviços e dos deslocamentos. Você ter colocado toda essa diferença entre formal e informal, e o que a gente percebe nas cidades, sem exceção, eu acho que não tem, pode ser a maior metrópole, pode ser a cidade menor, que, a não ser quando seja um assentamento muito insignificante, você vai ser sempre essa ocupação, essa tentativa de uma cidade planejada, retilínea, uniforme, e outra cidade sendo feita, que às vezes se cruzam. Não estaria na hora de começar a se repensar nessa questão dos códigos, dos parâmetros? Por exemplo, a gente vê hoje os condomínios, que antes eram periurbanos, os condomínios horizontais, mas hoje já estão acontecendo dentro da cidade formal. E o que se percebe dentro desse condomínio é justamente o simulacro da cidade informal. As pessoas vão para um condomínio fechado, mas vão buscar a segurança, que é imaginária, porque é apenas um segurança na guarita e outro circulando, mas elas querem ter seus filhos na rua passeando, querem andar sem camisa, querem pedir um cafezinho e um pouquinho de açúcar ao vizinho, ouvem as conversas dos vizinhos. Esse simulacro não poderia fazer parte da cidade planejada desde o início, ou então ter uma forma de oficialmente se conviver com essa informalidade? Rapaz, sem controle, como você acabou de falar. Eu estou com o Paulo Mendes da Rocha. Eu acho que isso aqui é o ovo da serpente das cidades. Tá certo? Isso aqui é o que a gente devia estar combatendo. Eu sei que não pode, que é difícil, que buscar uma forma de convivência disso. Eu não tenho uma resposta para a convivência. Isso aqui é a anticidade. Isso devia ser evitado. Aqui só moram pessoas iguais, não moram pessoas, não há diversidade. Qualquer tentativa daqui é puro simulacro, é uma mentira. A vida não está aqui dentro, entre muros. E gera insegurança para o lado de fora. Tudo gera insegurança. Então isso aqui era a forma abominável. Nós copiamos, quando falo assim, outros modelos. Há 30 anos atrás era o modelo da Edge Cities, as cidades periféricas. A gente copiou em não só Recife, Rio de Janeiro, os condomínios nas periferias das cidades. Que não foram cidades, na verdade, foram pequenos aglomerados, mas, pequenos por exemplo, condomínios. Rio de Janeiro criou Barra da Tijuca. Sim. Já na década de 70. Os Alphaville da vida. E os Alphaville da vida são isso aqui. A gente trouxe recentemente outra figura igualzinha, com outra roupagem, os bairros planejados. É igual, a mesma coisa. Eu vou criar uma cidade lá fora para os iguais, e vou dar mais segurança, vou dar mais conforto, e vai ter isso, vias bem projetadas, acesso a tudo não vingou, porque o lugar da cidade é esse, onde as pessoas vivem, onde você tem o bar da esquina, onde você tem o teatro, onde você vai encontrar seus amigos em determinados lugares, caminhar e tal. Não é aqui dentro, no lugar segregado. Você fala nessa questão do esvaziamento. A gente tem uma realidade nos centros históricos, os brasileiros principalmente, que o resto do mundo já estão melhor trabalhados. Mas assim, você tem hoje vazios urbanos, centros históricos,
com vários imóveis vazios ou subutilizados, e você tem uma cidade nesse ambiente que ela é efervescente de 6 da manhã a 6 da noite, e tem uma cidade fantasma de 6 da noite a 6 da manhã. Como você vê essa questão da necessidade de morar no centro e talvez esse rebatimento com a questão do déficit habitacional? Vamos voltar um pouco à ideia anterior do plano diretor, certo? O plano diretor tem instrumentos que deveriam ser usados para combater essa ociosidade urbana nos centros, né? Nos imóveis vazios, né? Você poder ter uma política que foi iniciado, né? Nunca foi de fato concretizado por vários fatores, de você mapear os imóveis vazios, de você ver esse estoque e fazer disso uma política habitacional para uma população de baixa renda. Há várias dificuldades aí, né? Esses prédios precisam ser reformados, a reforma é mais cara do que fazer uma construção lá na periferia a partir do nada, embora você tenha toda uma infraestrutura, né, aqui. Essa infraestrutura está aí nos centros, né? Mas temos os instrumentos de IPTU progressivo, né, para combater a ociosidade, e precisávamos aliar isso a políticas e investimentos mais efetivos e robustos em habitação social. Bem, você inicialmente falou um pouco sobre a questão da hegemonia econômica em relação à questão urbanística. Dos economistas. Os economistas em detrimento dos urbanistas. Você não acha que os parâmetros, as políticas públicas, os instrumentos de ocupação do solo, você falou de IPTU progressivo, toda essa questão de planejar a cidade territorialmente, socialmente, não teria que estar atrelado a políticas de incentivo, de melhor poder de compra? Por exemplo, você tem cidades como Recife e Fortaleza, onde os miseráveis ocupam não só a borda da cidade, mas também em palafitas, em outros tipos de ocupação altamente subhumanas. Se não houver esse equilíbrio entre as questões de incentivo financeiro, de melhorar o poder aquisitivo dessas pessoas, você acha que haverá solução nessa cidade apartada que temos hoje? Educação é básico para qualquer sociedade, para qualquer tipo de convívio, né? Em vários níveis, né? Mas não é isso. Você acha que a educação por si só vai melhorar o poder de compra da população? Com certeza, né? Isso é estatístico, né? O nível de educação implica em aumento de renda, né? Em qualificação e aumento de renda. Mas esse ainda não é um problema dos urbanistas. Não é um problema dos urbanistas, né? A gente quer, com educação ou não, que se tenham instrumentos, os planos diretores trazem instrumentos para ter uma maior diversidade urbana, né? Lembrar assim, um diálogo que a gente teve com o ex-prefeito de Bruxelas, né? Perguntamos a ele, vindo de fora, olhando as cidades brasileiras, o que é que ele recomendaria para nós gestores públicos ou consultores, urbanistas. Ele disse: vocês têm que diversificar, né? Vocês são altamente segregadores, vocês não misturam, vocês não fazem mistura, vocês precisam de mistura de renda, mistura de raça, né? Mistura de tipologias, mistura de tudo. Nós temos instrumentos nos planos diretores, cada vez mais sofisticados. São Paulo criou a cota de solidariedade, né? Grandes empreendimentos no mesmo local têm que produzir habitação social. Se vai ou não permanecer como habitação social, essa é outra coisa. Mas só você conseguir formatar instrumentos que sinalizar que possam atender a esse tipo de demanda é um avanço para a nossa sociedade escravocrata e segregadora. Você falou que a educação talvez resolveria, que é estatístico, mas você não, eu discordo um pouco, porque hoje o acesso à educação está muito maior do que há 30 anos, falando em termos de Brasil. Ao mesmo tempo você vê que essas populações periféricas não conseguem sequer ter transporte para chegar ao centro. Você vê populações periféricas, pessoas pobres, tiveram acesso à universidade, mas não conseguem emprego,
porque os empregos, apesar de existirem de maneira democrática, eles têm uma segregação também, uma seleção quando ele é posto para ser efetivado. Então, assim, por exemplo, a moradia no centro, que foi uma coisa muito colocada por muito tempo, de que você pegaria edifícios subutilizados, reformaria e ofertaria computação social, onde as pessoas não têm como pagar, porque não tem linha. Enquanto você tem, por exemplo, Recife, você tem incentivo no centro histórico em relação a empresas de tecnologia e de turismo, você não tem para moradia. Independente disso, o que eu estou querendo colocar é que o conjunto de políticas, seja de mobilidade, seja de habitação, seja de ocupação, ele não consegue gerar essa cidade não escravocrata a partir do momento que as pessoas continuam sofrendo um preconceito, uma discriminação em cima da sua origem, que comumente está na base periférica. Não, sem dúvida, e a gente ainda tem um problema com a educação, só para pontuar algumas coisas. Apesar de hoje você ter um acesso muito maior, quase uma universalização, né, precisaria partir para um outro patamar, que é a qualidade. Né? As pessoas têm acesso à escola, mas não aprendem. Não quer dizer que elas... isso é estatístico também. Né? Então, a inserção no mercado de trabalho fica comprometida, mas isso ainda não resolve essa questão espacial da segregação que você está falando. Ela poderia ser um elemento de maior inclusão ou maior descentralização. Por que uma empresa sairia daqui do centro da cidade para se instalar num centro local lá na periferia, se lá não tem uma mão de obra qualificada, uma população qualificada para exercer aquele tipo de trabalho? Então é difícil você fortalecer também as centralidades que existem nas periferias das cidades. As grandes empresas, as grandes indústrias não estão preocupadas com como o proletário vai chegar até lá. Ele coloca onde quiser, onde for mais barato o imposto. Só que você tem, são empresas, em São Paulo, por exemplo, que é uma região metropolitana muito grande, sediadas em municípios afastados porque o imposto é menor. E o coitado trabalhador que tem que andar 2, 3 horas por dia de ônibus. Exatamente, ele não está preocupado porque na região, nas proximidades de onde o empresário mora, onde ele pode estabelecer seu empreendimento, é onde você vai concentrar a renda e onde o pobre vai ter que se deslocar. Então, quem tem mais renda, estatisticamente também, se desloca menos. Né? Isso é uma covardia, né, não? Sim, então o pobre vai para a periferia. Se você olhar o mapa de renda do Recife, ele bate com o mapa de concentração de linha. Né? Onde tem mais renda, tem mais concentração de linha. Não quer dizer que o rico tem mais acesso a transporte público, quer dizer que o pobre sai de onde ele mora para ir para o lugar onde tem renda para ele poder ganhar alguma coisa, viver. Bom, já que você falou em questão do transporte, como é que você vê essa questão onde você tem cidades como essa aqui imaginária que a gente está desenhando, onde o seu raio ou o seu diâmetro mesmo não ultrapassa 20, 30 quilômetros de uma ponta a outra, seja São Paulo, seja Londres, seja outras cidades maiores, e você, de 20 a 30 quilômetros, em tese, você andando a 20, 30 ou a 40, em 1 hora você se deslocaria. E ninguém consegue fazer essa distância em menos de 2 horas. Então, assim, que planejamento de mobilidade é esse que não consegue dar conta, onde as linhas se concentram para as áreas centrais, ou como você falou, para as áreas de maior poder aquisitivo, e na verdade não dão conta, ou seja, elas não, na verdade, não conseguem resolver o problema do deslocamento das pessoas. Mas é claro, as linhas se deslocam para os mesmos lugares, mas sem nenhuma prioridade. Então você bota muito mais gente dentro dos ônibus disputando com o veículo individual. Nossas cidades foram cada vez mais desenvolvidas para o veículo, para dar essa prioridade para o veículo individual. Não, isso aí eu concordo totalmente, porque no que se refere aos padrões viários, por exemplo, você saiu de uma cidade caminhável para uma cidade onde você se isola dentro de um carro com ar-condicionado, entre outros fatores que beneficiam. Mas a minha indagação é o seguinte, independente da questão do padrão viário ter favorecido os carros, no que se refere ao planejamento da mobilidade. Por exemplo, você vê hoje muitos itinerários.
não precisa ser por cento, você pode se deslocar de uma localidade para outra e você não compreender que planejamento foi esse que levou aquela... A gente consegue compreender porque a gente entende o que está por trás nos bastidores. Mas eu digo assim, se você tem um ponto aqui e outro aqui, que teoricamente você se deslocaria pegando uma perimetral ou vindo para uma radial, bom, fazendo a intermodalidade com bicicleta, com outros tipos de transporte, e você percebe que a cidade continua fazendo isso. Você tem mais ônibus do que precisa, ônibus andando vazio quase que o dia inteiro, com exceção da hora do rush, e as pessoas com problema de deslocamento. Eu vou ser meio... quem fala mal sem muita base, tem um nomezinho para meio leviano para falar, tá certo? É o seguinte, a gente só teve planejamento mesmo, urbano, né, na primeira metade do século passado, quando a gente expandiu a rede elétrica. Você fala em nível mundial? Não, estou falando, desculpe, no Recife, e depois eu falo para o mundo, né? Que é um bom exemplo disso. Você expandiu a rede elétrica e levou com ela para certos arrebaldes na periferia, e você levou o bonde, né? E isso gerou bairros periféricos, centralidades que existem até hoje numa cidade como Recife. Outras cidades foram assim. O que eu quero dizer, a infraestrutura veio na frente da demanda, você orientou o crescimento. Então, falando para o mundo, lá atrás, várias cidades hoje no mundo, sobretudo em países mais desenvolvidos, investem na infraestrutura e no serviço antes de permitir exatamente para poder levar o adensamento, e não o contrário, levar o adensamento para depois chegar com infraestrutura, que é pela demanda. Né? Primeiro é preciso, né? Então a leviandade quer dizer que muitos engenheiros ainda repetem isso, tem demanda, se não tiver demanda não vai. Então, que é uma coisa da economia também, mas é engenharia e economia nesse aspecto, né? Só vamos levar o serviço se houver demanda, e não é assim que devia funcionar. Bem, Milton, nós tivemos todo o desenvolvimento das cidades que antes se davam de uma maneira até onde o pedestre conseguia alcançar, outras formas de deslocamento como bicicleta, cavalo, e o carro possibilitou a descobrir novas possibilidades de ocupação longe da cidade. E isso talvez tenha desmantelado um pouco esse crescimento que se dá de maneira mais orgânica. Não, perfeito. O carro foi a grande mudança no programa da habitação da cidade. Você podia não só se desprender da infraestrutura e demandar novas infraestruturas para o carro, né, como alterava o programa da própria habitação. Você precisa ter mais um membro na família, com um custo elevado de mais um membro na família, e precisa de um lugar para guardar ele, né, uma garagem e tal. Então, isso gerou o abandono de vários prédios nas áreas centrais, porque não oferecia essas condições de guardar o automóvel e, consequentemente, o surgimento e desenvolvimento em novos bairros, né? Em se tratando de políticas de mobilidade, você não acha que o BRT hoje é também mais um modismo, assim como foi o metrô, o bonde em outra época? Eu digo modismo no sentido mais amplo, não estou sendo leviano de reconhecer a sua importância, mas você sabe que metrô, bonde, assim como o BRT hoje, foi colocado onde precisava e onde não precisava. Nós tivemos, inclusive, hoje o sucateamento de várias estruturas dessas abandonadas, como o High Line em Nova York, estações de metrô em Paris virando abrigo de moradores de rua. Ele existe assim, e até a própria crítica, a forma como se trabalha as pesquisas de origem e destino, que elas reforçam os grandes eixos, vai levar o metrô para os mesmos lugares, né, em vez de você poder distribuir, isso ocorre, né? Mas enquanto invenção, vamos dizer, a ideia do BRT, ela foi interessante, porque a tese é boa, a prática que não sei. Ela conseguiu num determinado momento, né, num modelo, vamos dizer, como Curitiba, a gente tem que também dar um desconto, porque Curitiba também fez uma cidade extremamente concentrada numa área imobiliária, né, e jogou os pobres lá para a periferia, né, permitindo que eles chegassem rapidamente através do BRT. Né? Mas você tem colocado a questão da mobilidade e da possibilidade que o carro permite em detrimento de outros tipos de deslocamento.
Mas esse pobre que veio para a periferia, né, ele não tem carro, ele está de transporte público. E a centralidade, é engraçado falar sobre Curitiba, que sempre é um exemplo, né, para sair desmistificando. Né? Esses bairros que estavam mais próximos ao centro, eles passaram a ter os serviços muito encarecidos, porque você tem que sempre pagar o transporte de quem vem lá de fora. Eu falo do modal. O modal do ônibus ou do trem em detrimento do carro. Por exemplo, você vai na cidade como Bogotá ou como La Paz, na Bolívia, e você vê que o predominante lá são as vans. E funciona muito bem, porque a van tanto leva você para o morro, como leva você do morro para o centro. Então ele entra nos becos, ele desce, ele sobe, o que o trem não pode fazer, o que o bonde não faria, e que o ônibus, pelo seu tamanho, às vezes também não consegue. Ele é bom para onde você não consegue chegar com um veículo maior, né? Bogotá só tem morro. Sim, então, mas você consegue levar 20 pessoas numa van. Sim, mas veja só, Bogotá só tem morro e no ônibus você leva 120. Né? Você vai botar mais veículos na rua, vai sobrecarregar a infraestrutura, isso não é bom. O problema não é a quantidade de veículos, se tem fluidez não tem problema. Você vai ter que ter um coladinho no outro. Sim, né? a tese Pode do BRT ter, era o metrô. sim, O metrô sim. é um vagão imenso. Não, você pode ter, ele vai chegar. No caso com Bogotá, ele pode ser até a melhor solução, porque é um vale, só tem morro. Não, Bogotá não, Recife. Bogotá não, La Paz. La Paz, Recife, Rio de Janeiro. Recife, as vans circulam no morro. Sim, mas informalmente. Eu estou falando como sistema formal. Não, existe como engano seu. Existe como sistema formal o van chegando em lugares onde o formal não, porque ele não está regularizado, ele não está regulamentado. Mas funciona tranquilamente, eu sei bem. Eu estou só questionando porque há um romantismo em relação aos bondes que perdura hoje e que só aumenta em relação a várias cidades. Não é nem romantismo, veja só, as cidades que nós presenciamos sempre no Brasil, a substituição de modais. Né? Tirou-se o bonde, se trouxe o ônibus elétrico, depois o ônibus a combustível fóssil, né? Porque era mais rápido, porque não ia estar... As cidades mais inteligentes do mundo mantêm ainda o bonde junto com outros modais que foram agregados. Não, conviver eu acho interessante, mas por exemplo, você tem exemplo como Recife e como Lima no Peru, que você tem o sistema normal, eu diria comum, que é o ônibus, e o sistema de BRT concorrendo com os dois sistemas. Pois é, né? Isso faz parte dessa coisa da gente substituir um sistema pelo outro, em vez de você articular a convivência entre eles. Butler, queria agradecer a sua presença aqui, espero ter você outras vezes para a gente falar mais e mais sobre cidades excludentes, cidades inclusivas, e o mais breve possível, espero ter você aqui conosco. Será um prazer, César Barros.